Podcast Brasil UFO. Olá, sejam muito bem-vindos os amigos ouvintes do Podcast Brasil UFO. Hoje iniciando o episódio de número 13, esse episódio que é muito especial, pois eu tenho aqui comigo a presença ilustre dos nossos queridos amigos ouvintes do canal Brasil UFO. Mas antes de apresentá-los, eu gostaria de agradecer muito a audiência do programa, que a cada dia sobe, que nem o meu salário, tá subindo todo dia. Que a audiência que nos acompanha pelos agregadores de áudio ou através do YouTube, ou quem prefere ouvir direto pelo nosso site, que é o brasilufo.com. Lembrando que o Brasil é com um Z, a escrita internacional. Eu me chamo Cleiton Feltran e aqui comigo na bancada virtual do programa, direto do estado do Rio de Janeiro, o pesquisador ufólogo e editor do canal Na Trilha dos OVNIs do YouTube, Riba Menezes. Fala, Riba! Seja bem-vindo mais uma vez. Ô Cleiton, prazer estar com vocês mais uma vez aqui no Brasil UFO. E hoje nós temos alguns convidados especiais aqui. Uma honra ter essas pessoas aqui. Eu vou deixar para você apresentar aí essa galera aí, valeu? Sejam bem-vindos. É isso aí, direto do estado do Rio Grande do Norte, o nosso amigo e parceiro Marcelo Troia. Seja bem-vindo, Marcelo. Boa noite, meus queridos. É um prazer enorme para mim participar desse podcast. Para quem não sabe, o Marcelo foi um dos primeiros amigos aí, ouvintes aí, que nos deu aí um incentivo muito grande aí no início. E com certeza esse assunto reúne muitas pessoas, como vocês podem ver e vão ver, né? Vão ouvir ainda, né? E do Brasil todo. Ô Marcelo, fala pra gente aí da onde você tá falando. São Gonçalo do Amarante, é região metropolitana. São Gonçalo do Amarantes? É, Amarante. Legal. Deixa eu apresentar o pessoal aqui e daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia. Direto do estado do Rio de Janeiro, o nosso amigo e parceiro Eduardo Punga. Fala, Punga, seja bem-vindo, meu amigo. Opa, boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. Aí é um enorme prazer poder estar nessa bancada aqui de gente muito experiente, com muita coisa para falar. Então, para mim, primeiramente, é uma oportunidade de aprender com vocês. E mais uma vez agradeço aí, obrigado aí a todos pelo convite. Pra quem não sabe, o Punga, ele é o... você é o dono do canal O Praxis, né, Transcendental. Que aí depois eu vou pedir pra você falar um pouquinho mais pra gente, mas que também é um canal que fala de OVNIs, de UFOs, e de outros assuntos aí que depois você traz pra gente, tá bom? Direto do estado de Santa Catarina, o nosso amigo e parceiro Rodrigo Torquato. Seja bem-vindo, Rodrigo. Boa noite, Cleiton. Tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês, meu cara. Tudo bem aí? Tem visto muitos OVNIs em Santa Catarina ultimamente? Então, nem tantos OVNIs, mas eu tô sempre acompanhando o podcast, gosto bastante, já desde o ano passado. Eu trabalho viajando, eu tô sempre ouvindo podcast. E eu faço as minhas pesquisas independentes, né? Uhum. Dentro das minhas possibilidades, eu venho sempre pesquisando e buscando informações aí dentro do mundo da ufologia. A ideia do podcast é essa mesmo, né? É traçar em cada um, seja de qualquer forma que você quiser, você que está ouvindo a gente aí. E também vai participar aqui com a gente futuramente, com certeza, né? Trazer para você, trazer assim a curiosidade, né? Despertar a curiosidade em cada um de vocês, né? Tem alguns que são incentivados por isso, montam também um canal, compartilham com a gente. Muitos compartilham, não tem um canal, mas compartilham material com a gente e a gente ali divulga dando crédito, né? Então a gente depende muito dos parceiros, dos amigos, assim como os que estão aqui hoje. Tá bom? Eu não perguntei pro Punga, você fala da capital do Rio, Punga? Eu falo do bairro Ilha do Governador, é o bairro justamente onde fica o aeroporto do Galeão, a capital. Tá bom, tá na capital. O Rodrigo, ele tá em Florianópolis? Exatamente, Florianópolis, Santa Catarina, é a capital, né, do estado.
Legal. Então, Punga, eu queria saber de você como que começou esse seu interesse e quando, né, por ufologia, assim, ou por esses assuntos, assim, que são mais, vamos dizer, mais polêmicos, assim. O que te despertou, assim, e quando? Bem, Clayton, esses assuntos insólitos, assim, que eu chamaria mais ou menos de insólitos, eles me despertaram a curiosidade na infância, justamente quando começou aquela coisa de passar no Fantástico, aquela coisa do ET lá, de fazer autópsia no ET, a noite oficial dos UFOs, isso tudo me chamou a atenção quando eu era pequeno. Eu sou de 85, né? Então a década de 90 pra mim ali foi um prato cheio. Então Varginha, tudo isso, sabe, me chamou a atenção. E dali eu fui crescendo, cheguei na adolescência, comecei, né, a internet já era mato, né, ainda era mato, aliás. Então tinha muita pouca coisa na internet, a gente sempre consultava a biblioteca do centro ali para procurar alguma coisa, e revista, né, revista UFO, etc. Com o advento da internet, ela avançando, começou a aparecer os canais, a gente foi lendo e eu tive algumas experiências também, mas aí já foi mais pra vida adulta e foi basicamente, começou assim. E tô até hoje nessa. Esse é o resumo rápido. Tá, mas a priori, assim, você não lembra de nada, assim, na tua infância, alguma história que teus avós te contavam, algo que te aconteceu, assim, que te marcou, que você pode relacionar, talvez, a isso? Olha, diretamente com a ufologia, não. Eu tenho uma experiência que a gente poderia relacionar a alguma coisa dentro do popular, espiritual, paranormal, mas talvez não se encaixaria no fenômeno UFO. Entendi. Então pra gente entender, assim, o teu interesse acabou sendo das informações que te traziam, né? Não foi algo que te despertou e você foi atrás da informação. Você viu a informação e aí começou a pesquisar mais informações. Foi mais ou menos isso, né? Foi bem por aí. Entendi. E você, Rodrigo, você aí em Santa Catarina, assim, você... além dessa pergunta que eu fiz pro Punga, né? Sobre o seu interesse, quando e como começou o seu interesse, né? E eu queria também saber, somar mais uma pergunta aí. Se você tem problema com a sua família por acreditar nisso, assim, você já se viu em conflito, assim, por essa questão de crenças, assim, nessa tecnologia que nos ronda aí, que a gente não sabe o que é? Então, Clayton, vamos lá, são duas perguntas, né? Duas em uma. A primeira pergunta que você fez, o meu interesse por UFO, por OVNI, eu acho que, de falar a verdade, é desde sempre, tá? Desde muito pequeno, por influência mais da minha mãe. Apesar que eu moro num estado, até agora é mais aberto, e até Florianópolis, apesar de ser uma capital, era muito provinciana. Mas a minha mãe sempre foi uma pessoa meio à frente do seu tempo, então as revistas UFO, eu sou mais velho um pouco que o nosso colega, né? Eu sou de 11 de 79. 11 mas do eu fui 11, já... hein? Eu sou 11 do 11, exatamente, já conversamos sobre isso. Pô, depois você me lembra, a gente fala disso aí. Isso, beleza. Aí eu fui crescendo, permeando esses assuntos, falaremos assim como paralelos, esoterismo, espiritismo, ufologia, mas eu vou te confessar, cara, que o meu interesse mais forte por ufologia especificamente fazem uns 2 anos. Eu até então eu era mais voltado para o espiritismo, para algumas coisas mais religiões, né? Mas engraçado, de um tempo para cá, cara, uns 2 anos ou mais um pouco, eu comecei a ter mais interesse pela ufologia, pela ciência ufológica. Eu sei que não é bem uma ciência, mas fatos concretos e, assim, ufologia séria, né? E mesmo... problemas com a família, né? Eu tenho que responder a segunda, tá? Pode falar. Problemas com a família não porque eles me conhecem, sabem o meu jeito, apesar que eu tenho uma profissão muito, digamos assim, muito fora disso, né? Eu sou representante comercial
na área hospitalar, então no meu dia a dia não entro nesse tipo de assunto, de falar bem a verdade, mas a minha família é tranquilo, bem tranquilo, tanto pais quanto esposa, irmãos, eles já me conhecem e eu sempre tive interesse por esses assuntos. Você mencionou que a sua mãe ela estava à frente do tempo. Você poderia assim falar pra gente o que você fala assim nesse sentido de ufologia ou desses outros assuntos assim, esoterismo, essas coisas? Outros assuntos. Ela foi por mais de 30 anos, ela estudou a logosofia, na verdade bem a logosofia e Rosa Cruz, as duas. Aí eu acompanhei mesmo, meio assim, desde criança, eu vi o desenvolvimento dela, né? Hoje em dia até ela já tá mais idosa, ela não tá mais tão dentro desses assuntos. Sim. Mas eu cresci permeado por esse tipo de acesso de informações, né? Meio por tabela, sabe, Cleiton? Entendi. Mas você acha que, por exemplo, isso que você falou pra mim, que você falou que despertou nos últimos 2 anos. Qual que foi o boom aí pra esse despertar aí? O que você acha? O boom do meu interesse pela ufologia foi que eu digamos assim, eu não encontrei no espiritismo, no kardecismo, ou mesmo o espiritismo mais paralelo, outros tipos de ciências espíritas ou espiritualistas, eu não encontrei muito fatos mais concretos nesse mundo oculto, assuntos diferentes do normal, da normalidade ali. E na ufologia eu consegui me conectar. E eu tenho uma experiência, cara, de quando eu tinha 5 anos ou 6 anos, eu não sei bem, em 85 e 86, que isso aí me marcou, e de um tempo pra cá eu recordei essa experiência e eu fiquei meio encucado com essa experiência, sabe? Eu acho que isso também ajudou aí a me jogar mais pro lado da ufologia. Podcast Brasil UFO. Ô Riba, Oba. eu tava falando com o Rodrigo essa semana, né? Sobre todos esses assuntos de se ele acreditava que eu fico gaguejando assim, porque eu tô raciocinando, então eu tenho que fazer a pergunta na hora, eu fico gaguejando. Se ele acreditava que a ufologia era só da ciência, né? Porque nós como seres humanos, a gente tende a sempre acreditar que esse lado é um lado científico. Eu sei que o Riba é um cara que ele pensa que o negócio é muito mais físico. Me corrija se eu estiver errado, Riba. Mas assim, a gente tava conversando que toda essa parada que a gente acha que é apenas algo científico, talvez, ou com certeza, seja tudo relacionado ao que ele falou do espiritismo, de uma organização, como é que eu vou falar? Uma organização dos espíritos, dos deuses, seja lá qual religião te passar, em cima dessa tecnologia dos UFOs. Você acredita nisso, Riba? Ou você acha que é só uma parada física dividida por vários povos que tendem a chegar aqui no planeta? Ô Cleiton, eu acho que o que você falou aí, que eu acho que é mais físico, não foi isso que você comentou? Sim. Cara, quando eu falo isso, eu não afirmo com certeza. O campo da ufologia e a espiritualidade, eles se confundem muito, e tem hora que eu me pego assim com uma interrogação, porque eu acredito muito nas experiências das pessoas que viveram, e acredito também muito no final da história dos grandes pesquisadores, o que eles acham no final da história. Igual aquele Jacques Nevalier, né? Ele há anos que ele estuda ufologia, ele tem bons livros de ufologia, é veterano, um americano, ele já esteve aqui no Brasil algumas vezes.
Ele veio pesquisar aquela época das máscaras de chumbo que aconteceu ali em Niterói, daqueles 2 técnicos de televisão que vieram de Campos dos Goytacazes e acabaram sendo mortos lá no morro lá. E ele no final agora, eu digo assim, no final da vida, que ele já está praticamente deve ter mais de 70 anos, né? Então ele acha que a ufologia tem muito de espírito, de espiritualidade no meio. Então, quando um homem desse que estuda a vida toda afirma isso, quem sou eu para dizer que não? Então eu começo a me perguntar. Uma vez o meu irmão, nos anos 80, meu irmão é um cara muito espiritualizado, ele lê muito, ele é um cara que sempre foi espiritualizado e sempre leu muito. Aí nos anos 80, quando eu comecei a me interessar por ufologia, no final dos anos 70 que começou, quando eu tive o avistamento lá que eu te falei em São Fidélis das 2 naves na praça. Aí meu irmão virou para mim e falou assim: Riba, preste atenção que eu vou te falar só uma vez, eu nunca esqueci isso. Ele falou: preste atenção que eu só vou te falar uma vez. Eu vejo vocês lendo, pesquisando sobre o OVNI, você já viu, você fica pesquisando muito, você fica lendo. Eu só vou te falar uma vez. Você vai estudar a sua vida toda. No final da sua vida, quando você parar de estudar ufologia, você vai entender o que eu estou falando. Isso é espiritualidade. Isso, meu irmão falou isso para mim. E eu estou prestando atenção nisso. Então eu acho que a ufologia e a espiritualidade, ele pode se misturar sim. Eu já falei isso, eu já comentei isso num programa nosso aqui, que tem 3 tipos de luz que nós temos que prestar atenção. Existe a luz metálica ufológica, existe uma luz que parece a mãe do ouro ali, que é espiritual, que ela já se manifestou em alguns terreiros, conforme aconteceu lá na Serra da Beleza, no Quilombo, que a dona Tetê, a dona Terezinha falou que ela acendem lá aquela luz, e é uma luz espiritual. E existem fenômenos químicos, entendeu? Que decomposição de matéria. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Mas você acha que é o quê? Você acha que cada uma dessas é de um povo? Acredito que sim. Eu acredito que tem luz ufológica que é da ufologia. Eu acredito que são seres que vêm de outros planetas que eles estão avançados no tempo. Eu acredito que é como um farol de um carro. O farol do carro acendeu, você fica olhando aquela luz. Se aquela luz se apagar, vai ter um carro ali atrás daquela luz. Então, atrás daquela luz ali tem uma nave. Eu acredito nisso sim. Também que existe uma luz espiritual que ela se manifesta, e acredito que existe a luz ufológica, que se manifesta nas montanhas, nas fazendas, que são sondas que estão monitorando, é como se fosse o olho deles ali, como se fosse o drone desse pessoal. Eu acredito nisso, entendeu? Entendi. É isso. Ô Punga, você acha que essas palavras do Riba aí, você acha que tem a ver com esses aparecimentos que a gente tá vendo em 2020, 2021, assim, ainda mais aí na terra de vocês? O que você acha? Cara, as palavras do Riba ecoaram em mim aqui forte, porque basicamente eu não consigo desvencilhar, no meu ponto de vista, a ufologia de espiritualidade. E eu vou explicar o porquê. Se você pegar um homem há 150, 120 anos atrás e você apresentar para ele um celular e falar: olha, com esse dispositivo aqui, com esse objeto mágico, eu consigo falar com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo. Bem, se você não for acusado de bruxaria e sair ileso, o cara vai olhar pra você, ele vai falar que você tá fazendo mágica. É verdade. Sim, entende? Sim. Então, assim, eu procuro ter essa visão também quando eu tento misturar os 2 tópicos de ufologia e espiritualidade. Porque hoje, muitas das coisas que a gente considera um fenômeno espiritual ou um fenômeno ufológico, às vezes é a mesma coisa interpretada de forma diferente. Só o linguajar ali tem uma diferenciação. Mas na prática,
pode ser a mesma coisa. A gente tem, eu esqueci agora, eu acho que o Ribas pode até me lembrar, a gente tem um ufólogo aí que já é antigo, já tá até senhor de idade, já deu várias entrevistas, que ele foi o primeiro cara que conseguiu relacionar o folclore brasileiro com ufologia. Antônio Faleiro, de lá de Isso, Passatempo. obrigado. Isso, exato. Sensacional. Então, para você ver, eu acho que isso é um ótimo exemplo para mostrar que espiritualidade, em muitos casos, e ufologia são a mesma coisa, só que vistos de ótica diferente. Então o cara vai falar ali que é de repente o espírito, a luz do espírito, pode ser uma luz de um objeto físico, um objeto ali que está voando, que emite essa luz. Né? Ao mesmo tempo, é uma coisa que eu gosto também de chamar a atenção. Esses seres, nós não sabemos quem são, né? Mas baseado nos relatos que nós temos, em alguns relatos, você pode ver que muitas das qualidades que eles apresentam nesses relatos são qualidades que nos parecem ser coisas paranormais ou capacidades extrasensoriais, como telepatia e etc. E isso tudo acaba caindo do lado da espiritualidade, né? E é aí que eu chamo que a espiritualidade, quando se relaciona com ufologia, é justamente a magia que a ciência não decifrou as leis da física. Então hoje você chama de mágico, de repente uma telepatia, mas amanhã quando a ciência conseguir entender os processos das leis físicas que estão envolvidas ali, aquilo vai parar de ser algo paranormal, ou seja, está paralelo à normalidade, vai ser algo normal e vai deixar de ser classificado como mágica. Mas vamos lembrar que toda essa tecnologia, todas as religiões do mundo partiram da tecnologia dada a eles. Inclusive símbolos religiosos usados até hoje vêm de algo. Você imagina o que tem no Vaticano, cara, de informação sobre esses assuntos, né? Informações em livros sagrados, seja a nossa Bíblia, seja o Torá, seja o livro dos muçulmanos, que agora me fugiu o nome. O livro dos gregos, o livro dos budistas, todos estão falando dos mesmos deuses, se não for o mesmo, né? De diferentes formas. Essa é a minha opinião. Então, assim, a ciência, ela não pode caminhar sozinha. Talvez a ciência teria que ser relacionada junto com a religião e junto com algo a mais aí para formar uma trilogia que sempre, né, tá no 3. Eu acho que também aí o nosso entendimento só vai ser pleno quando chegar no 3. O Marcelo já nos ouve. Marcelo, fala um alô aí. Oi, consigo ouvir sim. Consegue me ouvir? Aê, vamos ver se agora vai. Marcelo, eu quero que você fala pra mim. O Marcelo teve um probleminha, ele caiu a conexão dele. Eu perguntei no início como que quando e como despertou o seu interesse por ufologia. Você tava falando pra gente que foi na infância e você ia contar uma história do seu pai, a sua conexão caiu. Você poderia repetir pra gente? Boa noite aos queridos amigos que hoje cara, meu pai era militar, contava a história da Ilha da Trindade, uma ilha oceânica onde a Marinha tem uma base. E lá no ano de 1950, na década de 50, provavelmente 4, 5, por aí, onde foi fotografado um dos primeiros OVNIs, onde houve um primeiro relato de OVNI fotografado no Brasil, primeiros, né? Então ele contava essa história e falava que lá tinha um local onde não nascia mato. O pessoal chamava de Campo do Disco Voador. Não sei se era história de marinheiro, né? Porém, contava essa história para mim. Infelizmente ele veio a falecer no ano de 2017, né? Ficou a história no ar. E daí pra cá, quando a gente foi crescendo, então foi pela ufologia, pelo assunto. Entendi. Inclusive a foto famosa dos OVNIs lá, que foi feita pelo navio da Marinha, foi feita na Ilha da Trindade, não é isso que você está se referindo? Ele esteve lá nesse local. Então, mas ele estava no dia da foto?
Ele foi pra lá anos depois. Mas tá. essa história, todo marinheiro que vai pra lá sabe dessa história. Ó, então é o seguinte, aproveitando isso que você falou pra gente aqui, pra gente dar sequência, assim como eu perguntei pros meninos aqui, pros nossos amigos, você acha que existe nesse lance que a gente tá falando aqui do lance que não é, esse lance ufológico não é só científico, é um lance que mistura vários estudos aí, né, como religião, como a ciência mesmo, né, que a gente tá falando, e talvez outro aqui que me foge no momento. Você acha, na sua opinião, que existe uma organização hierárquica do divino? Por exemplo, na nossa religião, o cristianismo, né, pelo menos a maioria aqui do Brasil, né, de outros países também, como os muçulmanos, os judeus e assim por diante. Você acha que existe algo que interceda pela gente, mas não como espírito, como algo só de religião, mas assim como teve fenômenos de aparições como Fátima, como a santa que apareceu no Egito, que agora me fugiu o nome da cidade lá, que foi fotografada inclusive por várias pessoas, e também os estudos feitos pela NASA, por pessoas relacionadas ali à NASA, onde estudam os três, né? Os três que são citados no Egito, que são citados aqui na América do Sul. Você acha então que tem essa organização do divino? Existe algo tecnológico que pra gente parece ser espiritual? Então, o assunto ufologia é um assunto muito sério. As pessoas levam como uma brincadeira, o que eu acho errado, sabe? Porque você não pode descredenciar um assunto que envolve governo, envolve nações, envolve segurança. Não pode levar um assunto desse como uma brincadeira, né? As pessoas têm que parar um pouco com essa discriminação com a questão ufológica. Pessoas muito sérias envolvidas, pessoas estudiosas que dedicam vida a isso. Então eu acho que existe sim pessoas que estudam, mas é como foge da nossa compreensão como seres humanos, né? É complicado, né? Tanto que agora eu até queria falar para vocês aí das últimas notícias que tivemos. Não sei se vocês chegaram a ver que a NASA, ela deu um prazo de 20 anos, né, para que a humanidade conheça seres inteligentes de outros planetas. Então, quer dizer, se a NASA vem falando um negócio desse, eu acho que é porque já descobriram, né? E sejam que eles estejam aqui ou estejam em outros planetas aqui do nosso sistema solar. Mas o que você acha, Riba? Você acha que esse comunicado da NASA é algo já para preparar a população e tem a ver com esses avistamentos que estão tendo nos últimos 2 anos aí? Olha, cara, eu acho que a NASA deixa muito a desejar, na minha opinião, tá? Eu acho que eles omitem informações, aí de repente eles cortam as transmissões, eles não querem que a gente fique sabendo das coisas. Isso é clássico da NASA. Então, cara, eu acho que um dia, isso é minha opinião, um dia eles irão se apresentar, iremos ter esse contato, mas a NASA determinar prazo, aí eu já não acredito não. Pra dar 20 anos assim, meu, na NASA, cara, né? A NASA teve lá, apertou a mão deles, fez uma reunião lá com eles. Diz que tem, né? Diz que tem todos esses documentos então, aí, os caras têm lá. Não acredito não. Esses caras são governamentais, e toda a parte governamental mente pro povo. Esses caras não... Eles são igual político, não podemos acreditar, não. Com certeza. O que você acha, Rodrigo? Clayton, eu acho que tem muita coisa guardada aí nos escaninhos, nos arquivos norte-americanos, a NASA. Eles têm muita coisa guardada e realmente esse prazo de 20 anos talvez seja um prazo aí mínimo para
para dar mais uma, digamos assim, uma popularizada no tema UFO. Eu acho que pode ser uma possibilidade. Nós estamos falando aí em 2040, 2041. Se for pensar na velocidade que a informação está andando hoje, está disseminando, é bastante tempo, 20 anos. Quem sabe algumas coisas tipo Área 51, algumas abduções americanas aí que o pessoal não dá muitas vezes credibilidade, como o caso da Beth Anderson, que eu gosto bastante desse caso de abdução, tô até com o livro aqui na mão, Os Observadores. Indica aí para os nossos ouvintes como é que é o nome do livro? Esse livro, então vamos lá, já vou aproveitar, Os Observadores, The Watchers, né? Uhum. Os olhadores, os assistidores, né? Sim, Uma sim. tradução aí, mas em português, Os Observadores, é do Raymond Fowler. É o caso fantástico da Beth Anderson. Mas todo esse caso da Beth Anderson foi levantado através de regressões. Mas é uma história fantástica, é um livro aí de 500 páginas, e esse Raymond Fowler, ele é um dos primeiros ufólogos americanos assim, que estudou a fundo mesmo a ufologia, aí precisa dar uma pesquisada. E ele nasceu dia 11 de novembro, 11 de 33, em Massachusetts, e ele ainda é vivo, tá? Ele é um senhorzinho vivo, mais afastado, mas, enfim, retornando ao assunto ali que você iniciou, eu acredito que pode ser mais ou menos por aí. Eles têm um prazo de... Eles sabem que vão ter que liberar muita informação. Eu acho que tem bastante coisa aí guardada nos escaninhos aí da NASA. O que você acha desse assunto aí, Punga? Olha, eu acho que a NASA, no mínimo do mínimo, ela suspeita que a vida inteligente permeia todo o universo. Eu vou dizer o que me leva a crer isso. Essa nova exploração aí, que é do Percy, né? Perseverance, carinhosamente conhecido como Percy, está sendo apenas uma exploração para confirmar uma suspeita. Para inglês ver. Não, acredito que é para confirmar mesmo, porque já existiu uma observação via satélite do solo marciano, aonde eles via satélite viram um sedimento, tá? Que é muito similar a uma rocha que nós temos aqui, que é no nosso Brasil, no pré-sal, né? A gente justamente, através dessa rocha, que são sedimentos ali de micro-organismos, né, que ficaram armazenados nessa rocha durante muito tempo, exatamente a mesma rocha, eles suspeitam que tem nesse solo marciano. Já foi detectado, eles acreditam que já foi detectado via radar, mas o Perseverance está indo lá para fisicamente perfurar o solo, pegar essa amostra e dar a confirmação 100% de que isso é real. Se isso for confirmado, então é um fato que na vida do passado de Marte houve vida. E nossos parâmetros para haver vida, né, eles são muito pequenos. Você tem que ter uma distância mínima e máxima do Sol, tem que ter água que não pode ser muito congelada nem muito quente, quer dizer, tem todo um parâmetro que é muito fixo, uma janela muito curta. E com essa confirmação, acredito eu, a gente vai ter que dilatar essa janela de análise da onde pode existir vida. Entende? Então eu acho que essa questão aí da NASA, que até foi citado, eu acho que eles não têm para onde fugir. Eles não têm para onde fugir. Eu acho sim que existe a possibilidade de estar cobertando e tal, só que o mundo está numa situação atual que a informação gira muito rápido. É difícil agora de você esconder as coisas, porque antigamente você podia chegar no jornal e censurar um jornal. Chegar lá no editor, segura essa matéria aqui, que isso aqui não pode sair. Só que hoje todo mundo tem um celular. Então fica muito difícil o controle da informação. Sim. E eu acho que o mundo está chegando numa situação onde não tem para onde ir e é inevitável essa revelação. E você, Marcelo, você acha que você acha de tudo isso? Eu concordo com a opinião do colega aí, que eu acho que não vai durar muito tempo, não. Se eles têm algo a esconder, não vai demorar muito para ser descoberto. Porque a informação é muito rápida, os meios de comunicação são muito rápidos, então não vai dar para esconder por muito tempo uma verdade que já está praticamente aparente, né?
Mas só Pode falar, desculpa. Não, é só questão de tempo. Eu acho que isso aí, se a gente for parar pra pensar, se você pegar todos os sites da NASA, né? Porque ele tem um site oficial da NASA e tem alguns sites em paralelo que são também da NASA, né? De outras agências ali que andam em paralelo com a NASA, que mostram, por exemplo, fotos do planeta vermelho ou fotos, por exemplo, da Lua. Nesses sites paralelos aí, você vai notar que existem fotos tiradas lá pelo rovers, né? Que são os robôs que andam lá na superfície, seja de Marte ou da Lua, que fotografando ali, né? O planeta, né? O local onde eles estão no momento. Só que no site o que acontece? Tem algumas imagens que são borradas em algumas partes. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Tem algumas imagens que são borradas, propositalmente escondendo algo, algo ali que eles não querem mostrar. Aí eu falo pra vocês, se eles não querem mostrar, é só não colocar a foto no site, simples assim. Agora, se eles têm intenção de colocar uma foto borrada, pra despertar a curiosidade do ser humano, pra falar, peraí, por que vocês borraram essa parte aqui? Então isso também já faz parte do processo de acalmar a galera, né? De falar, olha galera, o negócio tá chegando, não era da maneira que a gente pensava. Então, da mesma forma, esse contrato com o Elon Musk aí, da SpaceX, é a mesma coisa. Ele fazendo um contrato, a NASA no caso, né, o governo dos Estados Unidos, fazendo um contrato com uma empresa privada, no caso a SpaceX, ela não é mais obrigada a transmitir informação nenhuma, porque ela não... enquanto estava a informação por ela entrava na lei da como é que é? Lei da informação, né? Lei do direito à informação, né? E ela mandando para uma empresa privada, ela acaba de... com certeza ela está à frente, mas está como laranja a SpaceX, na minha opinião. Eu acho que é dessa forma. Então é isso. Pra gente dar sequência aqui, ó, eu também no dia 27 agora de março desse ano, 2021, na cidade de Mauá, no ABC Paulista. Eu moro em Santo André, para quem não sabe, né? Aqui em São Paulo, a grande São Paulo, né? Que é aqui pertinho. Moradores da cidade de Mauá, no ABC Paulista, registraram um objeto metálico, como se fosse uma sonda ali, ele girando, e outro em formato de charuto, passando em alta velocidade, né? Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada lá no canal. Quem tiver oportunidade, entra lá no Brasil UFO do Instagram, ou do Facebook, ou do sei lá, do Twitter, e veja essa imagem, né? Até na hora que passa o objeto ali em formato de charuto, você percebe que não é um passarinho, né? Tem a galera que é a galera do passarinho. Tudo que passa é passarinho, ou é drone, ou sei lá, é balão, e não é, né? Nesse caso, você percebe que não é um balão, porque é um objeto aparentemente metálico que ele fica girando em cima do próprio eixo. E esse objeto que dá cobertura para ele aí passando em alta velocidade. Muito parecido, inclusive, o Ribá, com o que foi visto na tua região aí, numa praia que é bem desértica, que agora esqueci o nome do local, que acho que você até falou com o rapaz que filmou, que ele filmou o negócio pairando assim sobre as águas, assim, no mar, assim, e ele fala, galera, eu tô filmando aqui um negócio, tal. Foi o Unamar. Unamar, exatamente. Cabo foi Frio. Unamar. Cabo e esse Frio. Mesmo objeto, se não é o mesmo, ou tá parecido, no meu canal, do mesmo tipo, ele também apareceu na praia, se eu não me engano, do Flamengo. Então, o que vocês acham? Vocês acham que esses objetos aí, eles estão vindo de uma eu ia falar que estão vindo da água, mas ali em Mauá, se tiver, tem a represa que é próxima a Rio Grande da Serra.
mas você acha que essa possibilidade de estarem vindo da água, eu sei que eles estão no céu, no mar, na água, em qualquer lugar, mas você acha que a origem deles pode estar vindo da água? Eu, no meu canal lá na Trilha dos OVNIs, eu entrevistei o Fábio, que filmou esse objeto, é o OVNI que apareceu em Unamar, em Cabo Frio, que foi falado aí no Brasil inteiro, e ele filmou, ele é um professor, e por sinal ele dá aula naquelas academias de rico, ele mora na Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca no Rio de Janeiro é um bairro nobre do Rio de Janeiro. Só moram artistas, então tem boas academias, e ele é um cara de uma família muito conceituada, e ele antes de dar essa entrevista para mim, ele falou assim: Riba, eu vou dar essa entrevista, eu que filmei o OVNI lá de Unamar, eu estava na casa de praia da minha namorada, era um mês assim de outono ali, chegando no inverno, é uma época que ventava muito, ele viu o objeto saindo assim, e de repente parou assim no mar, assim, próximo à praia de Unamar. Ele falou que ventava tanto, no vídeo lá ele fala, ventava tanto, ele falou, cara, eu não tô entendendo, esse objeto tá mais de meia hora parado nessa ventania, e lá venta muito, eu sempre Não, e só Unamar. Pra quem tá ouvindo, se tá ventando, tira a possibilidade de ser um balão, né? Isso. Ele falou que o objeto saiu do mar e ficou pairando em Unamar, naquela ventania. E para confirmar o que o Fábio me falou, eu participo de um grupo de WhatsApp aqui, tem um rapaz que participa desse grupo, ele mora de frente para a praia de Unamar. Ele falou que a família dele toda viu o objeto saindo do mar, assim, ó. Só que o Fábio filmou, e o Fábio falou para mim assim: ô Riba, eu sou uma pessoa que eu sou professor, eu tenho vários alunos, eu não queria me expor, mas como eu tô vendo que o teu canal é um canal sério, eu vou falar, mas eu fiquei com medo das pessoas acharem que eu tô de brincadeira. Aí ele conversou comigo antes de colocar no ar, falei: não, Fábio, pode falar, porque o que você viu é sério, ninguém tá de brincadeira, outras pessoas testemunharam isso. Aí ele deu o testemunho no meu canal. Então, cara, o que eu acho é o seguinte: da mesma forma que esse objeto ali saiu do mar e uma outra testemunha viu esse objeto entrar no mar, ele não quis me dar essa testemunha, ele viu o objeto, ele passou por Unamar, passou em Barra de São João, Cabo Frio, e desceu na água lá. Só que esse cara não quis me dar, ele não quis aparecer, infelizmente. Tem uns objetos que eles trabalham no mar, tem objetos que trabalham nas matas fazendo coletas, e tem objetos, cara, que ele trabalha em locais que tem minério, que caverna, tem areia, né? Monazítica. Captando minérios. Uhum. Eu vou entrevistar esse cara. Quando eu tava em Magé uma vez fazendo uma pesquisa lá, naquela época do OVNI, eu conheci um cara que ele tava dentro da mata, lá na área de Magé, ele tem uma plantação de banana dentro da floresta lá. Ele falou que ele estava dentro da mata lá cuidando da banana, e ele montou uma casinha assim de madeira lá no meio da plantação dele, e ele falou que ele, quando dá assim meio-dia, ele vai para essa cabanazinha, faz o almoço dele, almoça, e quando ele termina de almoçar, ele fez assim uma varandinha e botou tipo uma caminha ali, ele deita, ele tira um cochilo. Ele falou que ele estava deitado dentro da mata ali no meio da plantação. Coragem, hein, meu? Ele falou que ele estava tirando um cochilo, de repente 5 seres altos cercaram ele dentro da mata lá em Magé. Eu ainda vou nesse local lá, eu vou entrevistar ele, vou filmar no local. Aguarda que brevemente essa entrevista vai pro ar. Eu já conversei com ele, mas eu quero fazer a entrevista no local agora. Ele falou que ele estava deitado ali no meio da bananeira, no meio da floresta de Magé. 5 seres cercaram ele. Ele falou que ele só conseguiu abrir os olhos, ele não conseguia se mexer. Ele falou que os seres eram mais ou menos assim, em torno de 1,80 m, 1,90 m, todos eles, os 5. Ele falou que usava uma roupa assim colada no corpo, muito estranha, com uma bota diferente. Ele deu a cor da roupa, não? Ele falou que era meio cinza, assim, uma coisa meio cinza. Uhum. Ele falou que os seres olhavam assim, fixamente nos olhos dele, e ele continuou deitado, ele imóvel, ele queria gritar, não conseguia, ele queria correr, não conseguia.
Diz que os seres começaram a falar com ele telepaticamente, ele entendia na cabeça dele. Diz que os seres falaram assim para ele: olha, você é um homem bom, nós não vamos fazer mal nenhum para você, não tenha medo. Aí falou para ele assim: ó, você está dentro da nossa área de coleta, nós trabalhamos aqui nessa mata. Falou assim: então você está dentro da nossa área de coleta, mas você não tenha medo que nós não vamos fazer mal para você. Aí conversou mais algumas coisas com ele. Ele falou que um dos seres pegou assim uma espécie de uma injeção grande assim, e tinha um líquido assim meio esverdeado. Diz ele que foi assim no nariz dele, assim, aplicou aquela injeção. Ele voltou a ficar meio mole, assim, os seres saíram andando, foram para dentro da mata. Diz ele que ele só conseguiu se levantar dali depois quase os 40 minutos. Ele ficou imóvel, aí ele foi cambaleando, foi saindo, foi para casa. Diz ele que ele chegou em casa, deitou logo. O corpo dele estava estranho. Quando ele acordou no outro dia, ele foi no banheiro, só saía coisa verde. Ele ficou quase um mês sem voltar na mata com medo. E quando eu ouço, eu conversando com ele, eu percebi que ele era um cara que não entendia nada de ufologia e tudo que ele falou para mim é ufológico. Aí eu começo, cara, a ligar os pontos. Eu tô lendo um livro aqui de um Samuel, eu esqueci o sobrenome dele. Ele escreveu esse livro nos anos 70, quando ele foi abduzido, e nesse livro ele fala que um dos seres aplicaram uma injeção nele com um líquido esverdeado. Aí eu lembrei na mesma hora desse rapaz lá de Magé, que me contou isso, esse senhor. Então essas naves, esses seres, alguns fazem trabalho de coleta no mar, uns fazem coleta de trabalho no meio das matas, outros fazem nas montanhas, o outro fica lá na Serra de Igatu, nessas chapadas. Então cada um trabalha no local, eu creio nisso. O engraçado disso que a gente está falando, que a gente sempre traz de novo pro lado científico, né? Porque acho que talvez seja a forma mais fácil da gente entender, né? Mais simples da gente entender. Já parou para pensar que esses seres, ou essas tecnologias que têm o poder de que nem esse OVNI aí de Mauá, de Unamar, e também que foi visto na Praia do Flamengo, eles mudam o seu formato. Sim. Lembrando que balão ele não muda de formato, né? Ele nem aumenta, ele nem diminui, ele muda de formato. Então, por exemplo, ele tá um formato quadrado, daqui a pouco ele fica um formato triângulo, redondo e assim por diante. Isso pelo menos não chegou até a gente, não é de uma tecnologia conhecida, né? Então, você já imaginou se esses seres, eles, como já foi registrado em alguns livros aí, históricos inclusive, não tô nem falando livros sagrados, livros históricos, né, que mostravam guerras, né, na Europa nos anos, sei lá, 1500, 1600, registradas em livros ali da época, né, entre, por exemplo, cruzes e bolas. Ali no livro é registrado como cruzes e bolas, né, como um sinalzinho de mais ali, e bolas, que falavam que eles é como se eles estivessem se bombardeando, talvez brigando por aquela região. Então, por exemplo, como o Riba falou que esses seres, essa região aqui é de nossa exploração, vamos supor que venha outro ser que quer aquela região. Então, eu acho que supostas explosões que tem, talvez possa ser algo aí de brigas entre eles, sejam eles de outros planetas, sejam eles do mar, que mais? Outra dimensão, né? Que é muito, muito também citado isso, né? Ser de outra dimensão. Mas o que você acha disso, Rodrigo? Olha, Cleiton, esse assunto dos OVNIs, que eles podem estar saindo de outros elementos da natureza, né? Da água, porque a gente fala muito nos UFOs, nos discos voadores, pensando no ar, né? No elemento ar. Agora você falando deles saindo da água, do fundo do oceano, ou do oceano raso, ou de outra dimensão e se materializando sobre o oceano, eu não acho nada improvável, né? Até o relato aí do Riba,
do professor de academia, o personal trainer, que ele realmente registrou uma pessoa que não tem interesse nenhum em obter vantagens ou créditos pela imagem, eu acho totalmente plausível dentro do universo UFO, mas é bem menos comum do que você falar em avistamentos no ar, né? Avistamentos no ar é bem mais comum. Agora, realmente, cara, eu lembro no podcast, você estava falando, eu estava lembrando de algum caso, algum relato também que teve relacionado ao mar aqui no Brasil UFO. Eu não sei se eu estou enganado, se foi aqui que eu ouvi, Clayton. Vocês já não falaram algum caso também desse nos últimos episódios aí, ou estou enganado? Sim, a gente falou de todos esses casos, né? Desses casos que o Riba citou hoje também. A gente citou também quando o Rony Vernet veio falar com a gente também do caso que teve em, acho que Cabo Frio, né? Isso. Cabo Frio, que acho que foi Cabo Frio que a gente comentou. São Pedro da Aldeia. Isso. Até que acharam que tivesse caído um helicóptero São ali. Pedro da Aldeia. Ele fez junto comigo, eu fiz um programa e ele me apoiou. O Rony Vernet. Isso. E lembrando também, Rodrigo, que você está falando dos elementos da natureza, lembrando que esses mesmos objetos já foram registrados saindo muitas vezes de vulcões em erupção, né? Então, quer dizer, eles estão vindo de dentro do miolo da Terra ali, né? Do quente da Terra. Né? Então, e aí? Aí a gente sempre fala assim, em Mercúrio não é capaz de ter vida, porque vida lá quer dizer, não é capaz de ter vida como a nossa. A vida, o corpo humano, né? Não é capaz, que não aguenta uma temperatura nem tão alta nem tão baixa. Clayton, assim, ó, eu vejo a grande complicação e dificuldade em você fazer uma dicotomia de assuntos espirituais, vamos falar assim, ou ainda paranormais, fora da normalidade, e a ufologia é isso, né? Se você for atrás de relatos do planeta Júpiter, se eu não me engano, até o Chico Xavier falou sobre isso, e se você entrar no YouTube, você encontra muita gente falando que tem uma civilização avançadíssima em Júpiter, só que o formato deles, a matéria deles não é a matéria densa nossa. Se isso é verdade ou não, a gente fica nos relatos e ouve, porque a gente não tem como ter uma comprovação dentro dos nossos sentidos. Sim, Clayton. Fala, e completando o que você falou e o que o nosso amigo aí falou por último agora, do Chico Xavier, você comentou aí antes dele que se haveria guerras paralelas entre eles, não sei o que, não foi isso? Pelo mesmo espaço ali, né? Pelo mesmo espaço. E ele comentou do Chico Xavier. Eu lembro que o Chico Xavier, uma vez, ele deu esse testemunho. Ele falou que ele foi convidado pelo seu mentor Emanuel para visitar Saturno, né? E ele falou que quando ele chegou lá, ele viu uma nave gigante. O comandante disse que a função daquela nave era defender os limites do nosso planeta de invasões de civilização do mal. Então, cara, é o que eu sempre falo. Então eu acredito que nesse mundo paralelo da ufologia, desses seres, eu acredito que tem seres do bem e acredito que tem seres do mal. Eu sempre dou esse exemplo. Assim como tem gente que entra num carro à noite, sai à noite para distribuir sopa, tem gente que sai para poder roubar, tirar órgãos, matar. Então eu acho que nem todos esses seres aí são do bem, não. Eu acredito que tem alguns seres do mal. Eu ouço falar muito dessas bolas vermelhas. Eu, por sinal, já filmei uma aqui e tirei foto de uma bola vermelha que passou em cima da minha casa redonda. Ela estava assim em velocidade assim de um carro, assim como tivesse um carro em 40 km de velocidade. Passou em cima da minha casa, eu tenho essa foto. Um dia eu vou pôr lá para o pessoal ver. Então é isso aí, eu tenho medo dessas bolas vermelhas porque eu sei que algumas são do bem e outras são do mal. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Entendi. Você quer falar aí, só para concluir, Rodrigo, você estava terminando de falar? Não, era isso. Eu acho que o Riba complementou bem o assunto. E na verdade, eu não falei de Saturno, tá, Riba? Até esses dias eu recebi aí um material falando de Júpiter, sim. Tá? É Júpiter, sim. É Júpiter. Júpiter, né? Segundo o livro Diário de uma Morta, que o Chico Xavier fez,
que é inclusive sobre a mãe dele. Ela relata que quando ele relata, né? Ele ali através de manuscritos, fala, como é que é? Manuscritos? Não é manuscrito, é outro nome que eles usam. Manuscrito, não sei. Quando a pessoa escreve pelo espírito, como é que chama? Psicografia. O Chico Xavier psicografou a mãe dele. A mãe dele falando que quando ela morreu, ela encontrou o mentor dela, isso no livro Diário de uma Morta, tá? Livro de uma Morta, Diário de uma Morta, agora é alguma coisa assim. E ela relata o seguinte, que ela pergunta para essa entidade, vamos dizer, né? Se ela podia conhecer os anéis de Saturno. E a entidade fala para ela, não, agora você em espírito, você pode conhecer o que você quiser. Mas como que a gente faz? Não, no instante, tava lá em Saturno. Aí ela descreve como criaturas feias, mas graciosas, né? E falou assim, mas qual que é? Ele falou assim, não, esse aqui é o segundo planeta mais evoluído do seu sistema solar, que é Saturno. Agora, Júpiter é o principal, é o mais evoluído entre todos os planetas. Então, quer dizer, é uma coisa assim que a gente acha que não tem, talvez não tenha do nosso formato, mas de outro tipo, seres de gás, seres de luz, seres de fogo e assim por diante, né? Fala, Marcelo, o que você ia falar? Pega nesse gancho do Riba aí, sobre os exploradores, né? Sobre OVNIs, orbes. A região que a minha esposa mora é a região do Seridó, do Rio Grande do Norte. É uma região que tem minas de estênio, de fita, e nessa região tem muitas, porém as pessoas têm medo de falar sobre o assunto, assim como o rapaz que deu entrevista para o Riba ficou receoso, né, de falar sobre o assunto, o outro que não quis se expor. Então as pessoas têm medo da exposição para não virarem piada na cidade, para não virar chacota. Então acontece muitos casos, inclusive casos de tentativas de abdução na região, pessoas que fogem com medo de luzes que aparecem nessa região do Seridó. Então é uma região que tem muito minério, então tem muita aparição de OVNI nessa região do Seridó do Rio Grande do Norte. Mas você acha que o pessoal tem medo, Marcelo, medo assim, medo do divino, de ser algo relacionado ao divino, ou tem medo já relacionando a possíveis tecnologias ou algo desconhecido assim? Algo desconhecido, com certeza. Algo desconhecido muitas vezes mete medo no ser humano. Porque os antigos, né, a sabedoria dos antigos, né, dos nossos avós, dos nossos pais, assim, a gente acha que é história, né? É uma história, é coisa que não é um conto ali que ele inventava, e muitos desses contos aí são contos reais, que eles não estavam associando, né, uma coisa com a outra, né? Com certeza aí na sua região aí, teus parentes, seus amigos assim mais antigos aí, com certeza tem muitas histórias, né? Sim. As pessoas também relacionam muito a questão de bolas de fogo, os gases de animais, né? Uma região muito seca, então morre muito mais. E a decomposição daqueles animais geram gases, né? E que são inflamáveis, né? Fenômenos químicos que eu falei, né? Isso. Fenômenos químicos, exatamente. Aí a turma costuma confundir, né? Com OVNIs, com orbes. Mas uma coisa é você ver ali pegando fogo ali no pasto, ali onde tá a carcaça ali. Outra coisa é você ver o bicho uma altura que não é compatível com ali. Dá uma carreira igual deu um amigo meu levou lá em Angra dos Reis. Aí a história muda. Eu já contei isso. Vou levar, já que nós estamos nós três aqui. Amigo meu. Perdão, Riba, pode falar. Um amigo, existe, é o que eu falei, existe o fenômeno fogo do fenômeno químico, que é esse fogo fato aí, né, que é processo químico de carcaça de animais, tal.
Existe a luz espiritual e existe a luz ufológica. Agora, uma coisa que principalmente onde você mora, no Rio Grande do Norte, no Nordeste, tem muito isso, a bola de fogo, que elas são agressivas, elas correm atrás das pessoas. Eu tenho um amigo meu que me deu um testemunho, ele quis me levar lá, no dia que eu fui na casa dele. Eu cheguei só perto da mata e eu não quis entrar, porque eu fiquei com medo de cobra naquela noite. Ele mora em Angra dos Reis. Ele chama de fogo do Patatão. Isso. Só que no Nordeste, elas são agressivas, elas correm atrás dessas pessoas. Esse amigo meu passou por isso. E eu não sei o motivo que no Nordeste acontece tanto casos com essas bolas de fogo que atacam as pessoas, que você deve saber muito bem, que você é aí do Rio Grande do Norte, né? Essa região de Acari, ela é cercada por algumas serras. Então tem alguns casos que já são emblemáticos, como os casos que aconteceram em Santa Cruz, Campo Redondo, a própria Acari, que são casos de tentativa de abdução, luzes estranhas que se aproximar das pessoas, mas as pessoas têm muito medo de relatar isso justamente por causa da exposição. Recentemente, na cidade de Acari tem aparecido constantemente OVNIs, orbes e até OSNIs tem aparecido lá na região de Acari. Não sei porquê, mas tem acontecido com frequência nessa cidade. Mas você acha que nessa cidade aí tem alguma coisa especial, algum minério especial? Currais Novos tem minas de estênio, de xelita, provavelmente, e Cruzeta também, que é a cidade que minha esposa mora, também Minas. Uhum. Então, eu que sejam os exploradores, né? Porque nesses lugares aí, até esses dias aí eu tava falando com o Riba a respeito disso, em cavernas, em locais assim de minas, né? Não de Minas Gerais, mas de minas para exploração de minério, né? As pedras, elas são remexidas durante a noite. Então quem vai lá ver do outro dia, pessoas que moram perto, né? Inclusive pessoas conhecidas também no meio ufológico, que nem o Paulo Guzmão, que o Riba cita, né? Igatu, né? Ele diz que ele escuta barulho à noite, como se fossem máquinas trabalhando. Lembrando que não tem máquinas humanas trabalhando lá. Entendeu? Tem alguma as pedras estão cortadas de formas quadradas. Então, cortada igual aos quadradinhos. Marca de queimaduras assim dentro da caverna. O próprio Chiquinho de Igatu tem medo de ficar lá, cara, no local. Cara que é nascido e criado, ele corre, ele tem medo. Não é à toa. Eu ainda vou pra lá, cara. Eu tô querendo esse ano ainda fazer umas pesquisas lá em Igatu, visitar o Paulo Guzmão, ficar na casa dele. Com certeza ali, meu, o negócio é mais embaixo. Tem um engenheiro, cara, que eu vou lá entrevistar ele também. Ele mora numa oca lá, numa casa de pedra, ele no alto da montanha. Então ele mora num local privilegiado, que ele, quando dá 7 horas da noite, ele bota a cadeirinha, fica no alto da montanha olhando lá. Ele falou que isso tá de carona com os OVNIs do Fred Morse. É verdade. Inclusive tem o rapaz aí, o guia, né? Eu esqueci o nome dele. Chiquinho de Igatu. O Chiquinho, ele tá ali, né? Inclusive quando ele vê o Fred quer chegar mais próximo ali do local, ele fala, não, rapaz, não passo aí, mas nem morto. Ele tem medo. Tem medo, né? E esse engenheiro, ele tava sentado, ele falou que ele vê o jornal assim, senta lá com a cadeirinha de praia, fica olhando, né? Uhum. Ele falou que uma luz apareceu de frente assim, da onde ele mora, assim, numa área assim aberta, ele com boa visão. Ele falou que era uma luz e de repente aquela luz se transformou num disco clássico cheio de luz colorida. Então muitos desses objetos, cara, eles se transformam no que eles querem. Esse é o grande mistério. Eu já contei isso aqui pra você uma vez, cara. Um dos grandes avistamentos que eu tive muito perto, cara, eu não levei fé. Eu achei que fosse um balão, eu me arrependo muito, muito de não ter ficado ali naquele momento. Eu tava aqui isso tem pouco tempo, cara, deve ter uns 8 meses atrás. Eu tava aqui na minha varanda da minha casa e era 7 e pouca da noite, assim, tava passando o RJTV, um jornal local aqui que passa a noite, antes do Jornal Nacional.
Aí tava passando o jornal RJTV, aí de repente entrou o comercial, eu fui pro lado de fora assim, de repente, cara, eu vi que tava vindo um balão assim, um balão clássico, quando eu assim, devia ter uns 10 metros de altura e assim, meio vermelhado assim. Ele tava vindo devagarzinho, ele tava baixo. Eu falei assim, vai cair por aqui. Pô, se cair em cima de uma casa, vai pegar fogo. Isso não vai ficar bom. Eu fiquei olhando aquilo, né? Aí eu calculei assim, falando, deve ficar aí no mar, tá? Os 800, eu moro assim, os 800 metros da praia. Eu falei, não, acho que ele vai dar tempo de cair no mar, ele não vai cair aqui nas casas, não. E eu fiquei olhando, cara, quando ele chegou em cima, veio passando assim, quando ele chegou em cima da minha casa, assim, ou seja, eu tava embaixo dele, assim, quando eu olhei, eu falei assim, eu quero olhar embaixo da boca dele, né, pra ver a chama, assim, daquela brasa, pegando fogo, vou ficar olhando. Cara, quando ele chegou em cima, assim, quando eu olhei por baixo, o que ele tinha embaixo não tinha boca nenhuma aberta. Era o que ele tinha, vou te falar o que é. Você imagina, o farol de trânsito, ele fica amarelo, vermelho e verde, não é isso? É como você pegar aquele vidro vermelho aquela boca dali e aumenta ela uns 3 metros de diâmetro e encosta na boca do balão. Foi aquilo que eu vi. Eita. Quando eu vi, era uma chapa assim, como se fosse um sinal. Eu falei, não tem fogo não. Eu falei, não, pô, isso não é um balão não, Cleiton. Eu tenho um binóculo aqui Nikon que eu deixo sempre na minha sala aqui, do lado da televisão. Esse é bom. Eu dei 5 passos, peguei o binóculo. Cara, quando eu voltei, não deu 5 passos pra lá, 5 passos pra cá. Segundos, quando eu voltei, cara, não tinha nada no céu. Ele desapareceu. Então era impossível aquele balão sumir daquele jeito. Porque ele estava em cima da minha casa, ele estava devagarzinho e de repente aquilo sumiu. Eu acho que aquele objeto não quis que eu olhasse ele com binóculo. Então foi um grande avistamento que eu tive, que daquele dia eu tive certeza que esses objetos se transformam no que eles querem. O que eu vi hoje eu tenho certeza que não era balão, apesar de ter forma e jeito de balão, mas não era. Não, então, aí no teu lugar aí, na tua região aí, é impressionante os avistamentos que o Riba tem. Para quem quiser acompanha lá no canal da... O que é, Marcelo? Ele é um privilegiado, que não é a primeira vez que ele... porque a região dele... Inclusive... Eu não acho privilegiado não, Marcelo. Inclusive já até registrou, né? Não, eu não acho privilegiado não. Eu sempre falo isso, cara. Eu não queria nunca ter visto OVNI nenhum na minha vida, eu nunca queria ter visto disco voador nenhum na minha vida, eu nunca queria ter visto ser nenhum na minha vida, conforme eu já vi. Porque eu acho, cara, que eu perdi muito tempo da minha vida lendo essas coisas que já deu até confusão aqui na minha casa. Às vezes fala assim, uma cultura inútil, você está lendo, perdendo tempo, podia estar lendo um livro que poderia, já era para ter, pelo tempo que você lê tanta coisa de ufologia, você já poderia ter se formado até numa outra profissão, você poderia ser doutor de qualquer coisa, perdeu tanto tempo lendo esse livro, e isso me trouxe medo e me trouxe traumas. Então, cara, mas é o que eu sempre falo, eu não queria ter visto, mas eu não posso culpar quem me deu a oportunidade de ver. Claro. Tudo entendeu? Tem uma explicação, né? Mas no fundo, eu não queria ter visto nada, eu não queria estar perdendo meu tempo, noites e noites, olhando pro céu, porque aquilo ficou na minha cabeça. Falei, por que isso? Eu tenho que descobrir. E eu perdendo tempo, e quando isso entra em você quer descobrir, você quer. Aí quando eu vejo um troço igual aconteceu na minha casa, que há pouco tempo, aquele troço preto aqui em frente à minha casa, os 2 objetos. Os dois. Até que tem um relato das suas filhas juntos, né? Com testemunha. Aí eu falo assim, meu Deus, cara, eu não sou maluco. As pessoas, eu tenho um testemunha que viram as coisas comigo. Eu tenho que falar para as pessoas têm que acreditar que existem coisas além desse mundo. Graças a Deus eu nunca sofri assim, eu nunca fui vítima de bullying, assim, das pessoas debocharem da minha cara e não acreditar em mim. Nunca sofri isso. Pelo contrário, me respeitam, acreditam, até porque eu não estou brincando. A minha família toda é de evangélico, eu fui criado na Igreja Batista, a maior parte dos meus tios são pastores evangélicos. Tem pessoal também que são católicos, tem alguns na maçonaria, mas 90% da minha família é de evangélico.
evangélico, nem da minha família eu sofri bullying. Eles acreditam porque eu não tô brincando, eu não tô contando historinha, eu não tô perdendo meu tempo. Não, e outra, você filmou, né? Você teve testemunhas, né? Não só da sua família, mas dos teus vizinhos aí também. Na altura da idade que eu tô, na altura da minha vida que eu tô, eu não vou ficar perdendo tempo contando historinha. Eu nunca fui te contar, não vai ser agora. Mas eu quero que as pessoas saibam que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Existem coisas além do que nós podemos imaginar. Um dia os loucos um dia as pessoas irão entender que esses loucos, entre aspas, estavam certos. Um dia eles vão ter certeza, um dia eles vão se apresentar, cara. Eu espero um dia estar vivo pra falar assim, tá vendo? Eu não estava mentindo. O que eu falei foi verdade, apesar que eu nunca sofria. Mas eu queria ter esse trunfo final. Não sei se eu vou ter essa sorte. Quando eu falo privilegiado, é na questão de você ser instrumento de levar essa informação para o grande público. Quando muitos não têm essa coragem. Exatamente. Graças aos seus estudos. Obrigado. Graças aos seus estudos, graças ao seu interesse, a gente se conheceu, a gente está aqui batendo um papo hoje graças ao interesse de todo mundo. Assim como outros ouvintes que estão com a gente aqui, pelo menos na audiência, tenho certeza que ali dentro dele, quem tem essa vontade, ou que o Marcelo falou, né, esse dom, esse presente aí, de certa forma, de testemunhar isso, por algum plano maior. Ô Marcelo, eu agradeço suas palavras e isso aí é o que me traz um pouco de conforto. Isso que você falou. Eu recebo muitos relatos. Muitas pessoas entram em contato comigo do Brasil inteiro e muitas pessoas querem falar, eu ouço, trato com respeito, e alguns desses casos eu coloco no meu canal. E eles falam, poxa, Ribe, eu tô tão feliz com isso, porque aqui na minha cidade, aqui na minha família, as pessoas debochavam de mim, não acreditavam em mim, agora eles vão ver pelo teu canal que eu não estava brincando, que eu tô com razão. Aí depois elas ligam, pô, Ribe, minha família toda viu, gostou, agora eles estão acreditando em mim, pô. Então eu fico feliz de ser esse instrumento, te levar um pouco de credibilidade para aquelas pessoas que estavam desacreditadas, que às vezes moram numa cidadezinha pequena do interior, que fica com medo de falar o que viu, cara, e muitos morrem decepcionados, morrem tristes, porque viveu uma situação tão inusitada e não teve essa voz para falar. E eu fico feliz de ser esse instrumento, de estar dando um pouco de voz para algumas pessoas. O meu canal é simples, eu não faço para aparecer, não faço para ganhar dinheiro, não vivo disso, mas isso me traz um pouco de conforto, porque é muito ruim você ter visto ou ter vivido uma história e ninguém acreditar em você. Então eu fico feliz em ser esse instrumento. Nessa parte eu concordo com você, Marcelo. Isso é que é bacana, né? Levar informação séria e correta para as pessoas, né? Sem querer aparecer, sem fim lucrativo, apenas a informação séria. Porque se for parar para pensar, né? A ideia é falar a verdade, seja qual for. Se for um balão, é um balão. É um meteoro, é um meteoro. É uma coisa que a gente não sabe, tem que ser falado a verdade, né? Mas vou te falar mas uma coisa eu preciso deixar claro aqui também, tá, o Cleiton? Eu sou uma pessoa que eu assino embaixo tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu vi e que eu vivi. Então, quando eu conto os meus casos, eu coloco os meus vídeos, eu coloco a minha filha no ar, eu coloco o meu vizinho, eu coloco um amigo no ar contando um caso meu, eu tenho certeza do que eu vi. Só que eu também acredito nas pessoas e dou credibilidade para as pessoas que viveram alguma coisa, chegar no meu canal, botar a cara dele e falar o que ele viu. E eu sempre aviso ele antes, olha, cara, eu acredito em você, mas não minta, fala a verdade, o que você viveu, porque é a sua credibilidade que está em jogo, não é a minha cara que vai pro ar, não. Eu vou apresentar você vai dar o seu relato, se for mentira tua, você que vai se queimar na tua cidade. Eu estou apenas mostrando a tua cara, então se é verdade, você fala, se é mentira, você nem bota a cara. Então, não, Riba, faço questão de botar o que aconteceu. Então eu converso antes com a pessoa e graças a Deus todas as pessoas que me deram um relato, que falaram comigo, são pessoas que viram alguma coisa. Agora o restante dos outros vídeos que eu coloco no meu canal são vídeos que eu recebo do mundo todo, que eu vou recebendo, eu coloco lá. Alguns vídeos eu chamo algumas pessoas que, como são especialistas de drones, eles analisam comigo, mas esses vídeos que eu recebo do mundo todo, eu recebo e repasso. Esses vídeos eu nunca assino embaixo, eu apenas recebo e deixo a critério de cada um. Podcast
Brasil UFO. Eduardo Punga, tá por aí, Punga? Tô sim. Tô aqui ouvindo aqui essas coisas ótimas aqui. Você acompanhou a... Porque o assunto vai puxando outros, né? A gente tava falando do OVNI de Mauá. Você acompanhou aquele que apareceu no Flamengo? Que eu não sei se fica perto aí da tua casa. Você chegou a acompanhar esses OVNIs aí em formato de... que se mudavam de formato? Não, esse eu tô por fora. Até aqui perto de casa. Mas esse realmente eu tô por fora, não cheguei a ver, não. Eu também não tô sabendo, não. Eu gostaria de... Foi na mesma época do Unamar, né? Quando apareceu no Unamar, passou alguns dias, apareceu esse daí do Flamengo aí. Fala que você ia falar, Punga. Eu queria, se você me permitir, eu queria voltar só em duas coisas. Primeiro sobre Júpiter. Tava falando sobre a questão de vida em Júpiter. Eu não vejo nenhum problema de haver vida em Júpiter fora do formato que a gente conheça como vida, né? Porque o espectro visível humano é muito pequeno. E eu sei que a astronomia e a astrofísica se utiliza sim de alguns maquinários, né? Para observação, telescópios. Essas coisas que abordam espectros mais amplos, né, do espectro eletromagnético, mas ainda assim a janela máxima do espectro eletromagnético é muito pequena comparada ao espectro total que deve existir no universo. Então, quando você faz uma observação de um planeta aqui do sistema solar utilizando esses grandes satélites, eu não vejo nenhum problema de você afirmar que, olha, embora eu não esteja vendo aqui com esse satélite alguma civilização ali, pode ser que haja, porque quem é que vai afirmar que esses seres não possam habitar um estado vibracional da matéria diferente, que foge à janela de espectro eletromagnético que a gente conhece, né? Gostaria de falar isso. E a segunda coisa era a questão da ideia do bem e o mal, né? Eu costumo acompanhar essa ideia de bem e o mal com o raciocínio do hermetismo, que é uma das leis básicas que diz que o que está em cima é como quem está embaixo, e aquilo que está fora é como que está dentro. Isso quer dizer o quê? Que a gente vive num universo fractal, que está sempre em camadas. Então, muito do que está aqui hoje é parecido com o que está talvez numa dimensão acima ou de uma dimensão abaixo. Só para trazer aqui para um terra a terra, para deixar isso mais palatável para o ouvinte entender, eu vou dizer que um exemplo: a gente vai de repente fazer uma caça ali na África, ou fazer até uma pesquisa de algum animal. Você vai capturá-lo utilizando com um tranquilizante, vai colocar um chip nele e você vai observá-lo, né? Se você for levar isso para uma camada mais acima, dentro dessa exemplificação que eu utilizei do hermetismo, a gente pode dizer que essas pessoas que são chipadas hoje, que são abduzidas contra a vontade, mas que são de alguma forma, entre aspas, ali tranquilizadas, né, levadas ao sono, também estariam fazendo alguma coisa similar que nós fazemos aqui. Então, quando eu uso esse exemplo, eu tô querendo dizer que é o seguinte: o bem e o mal, ele fica muito relativo do ponto de vista de quem faz ou quem recebe a ação, né? Por exemplo, hoje para você, se você é uma pessoa carnívora como eu, o seu bem pode não ser o mesmo bem da vaca, né? Pra vaca é o mal dela, você comer uma vaca, né? Então, pra mim é o meu bem. Então, pode ser que exista também essa referência quando a gente vá pensar no bem e mal das outras raças extraterrestres que possam estar visitando a gente aqui, né? Pensando nisso que você tá falando aí, pode relacionar também a tipo assim, mas será que esses objetos eles estão nos estudando ou eles não estão nem aí pra gente? Assim como o ser humano vê lá o formigueiro, ele sabe que tá lá a formiga, mas ele não tá nem aí pra formiga, e a formiga não tá nem aí pra você também.
Cleiton, eu vou falar um exemplo que eu gosto muito de utilizar, que é assim, eu tava conversando esses dias sobre a ideia de que, por que se existe então vida fora da Terra, por que nós não somos constantemente visitados, por que eles não aparecem e vêm resolver nossos problemas de doença, de etc, de guerra. Eu penso da seguinte forma, é muito simples. A gente acha que o planeta Terra é algo especial dentro de um universo tão abrangente e gigante como esse, né? Se você digitar aí no Google, ouvinte, e procurar para entender o universo observável, né? Ele é 0,01 aí, tá? Do universo total que é estimado. E ainda assim, esse percentual ínfimo, pequeno do observável, ainda é muita coisa pra gente. Então você imagina que dentro de sistema solar existem vários sistemas solares dentro de uma galáxia e que existem diversas galáxias e diversos conglomerados de galáxias. Infinito, é muita coisa. Infinito, né? É infinito, então deve ter muita vida por aí espalhado. Então o cara que vem aqui visitar a gente, ele não está preocupado que vai resolver seu problema do seu planeta, porque é só mais um planeta que ele está passando, né? Eu costumo brincar dizendo que aqueles caras que vêm aqui e se importam conosco é o pessoal do Greenpeace Galáctico. Que é o cara o cara que vai ali e olha a baleia ali. Por exemplo, você está vivendo muito bem agora ouvindo esse podcast enquanto as baleias estão morrendo. Não estou dizendo que eu sou a favor disso, mas é só um fato. E assim, mas tem gente que tá preocupada, vai lá, joga o barco em cima, não deixa o cara caçar a baleia. E tem, acredito eu, que tem esse cara do Greenpeace também, intergaláctico aí. Só pra fazer um jogo de palavras aqui, uma brincadeira, esse cara vem aqui e fala, não, vamos ajudar ali, vamos fazer alguma coisa. E tem aquele cara que não tá nem aí, passa aqui, faz a coleta dele, faz o que tem que fazer, vai embora. E tem também aquele cara, como temos aqui no nosso planeta, que vai trazer prejuízos para aquela espécie. E aí, finalizando aqui, Cleiton, é onde eu fecho aquele exemplo que eu iniciei, que é aquilo que está em cima é como que está embaixo. Então é um espelho, né? É um espelho, é um fractal. Essa é a minha visão. Podcast Brasil UFO. Gostaria de convidar, se você tem alguma história sobre OVNIs, coisas estranhas e também misteriosas, que aconteceu com você ou com algum conhecido seu, manda pra gente através do e-mail brasil.ufo.sp@gmail.com ou pelo nosso WhatsApp, que é o +5511 984363637. Repetindo, +5511 984363637. Se você não quiser ser identificado, a gente pode mudar o seu nome e a sua voz, tá bom? A gente mantém total sigilo. Como combinado, Rodrigo, você citou pra gente aí no começo do podcast, desse episódio, que você tinha uma história de infância que você acha que tem a ver. Você poderia compartilhar com a gente a sua história? Sim, eu acho até interessante, Cleiton, porque essa história, eu conheci um colega, eu não vou citar o nome dele porque a gente não conversou previamente, né, que eu falaria no podcast, claro, no Brasil UFO, mas eu cheguei a ele através do Facebook, que eu vi uma história muito parecida num grupo ufológico do Facebook, e eu me identifiquei muito, mandei um direct para ele e viramos amigos aí pelo meio eletrônico e conversamos bastante, porque a história dele era muito parecida com a minha. Então eu vi o relato dele nesse grupo e pensei, cara, então tem uma pessoa com uma história quase igual à minha. É o seguinte, você imagina que em 1986 ou 87, tá? Eu tinha 6 ou 7 anos, eu não lembro bem. Essa história ficou adormecida aí na minha mente muito tempo. Eu voltei a lembrar dela há pouco tempo atrás aí, por uma sucessão de fatos e sincronicidades aí. Mas era basicamente assim, cara, quando eu ia dormir, criança, sabe quando você tá quase dormindo, Cleiton? Tá quase adormecendo, aquele estado assim de quase sono?
Mas tu imagina uma criança. Estado de torpor, né? Torpor, que faz Isso, fala, torpor, né? mais ou menos. Isso, Aham. eu chamo de quase sono, mas tem um nome científico ali pra ele. Aham. E imagina uma criança, e eu ia dormir, cara, e eu começava a ver, assim, quase dormindo, sabe quando termina o filme, desce o letreiro, até chegar The End, né? Começa a descer o Aham. letreiro, tá. Eu começava a ver, Os créditos. créditos pós-filme. E eu Isso. toda noite eu ia dormir, cara, não sei, assim, como faz muito tempo, eu não sei quantas vezes, mas foi muito repetitivo. E eu via aquelas letras, mas não era uma letra normal, eu já sabia ler e escrever. Eu aprendi a ler com uns 4, 5 anos. Então, aí eu acordava de manhã e falava pra minha mãe, né? E na época, daí eu conversava com ela, e ela, uma pessoa já mais esclarecida, ela dizia, não, Rodrigo, isso é tua imaginação. Ela não queria estimular, né? Aí passou isso, mas era um letreiro, como é que eu vou te falar? Sabe aqueles filmes do Arnold Schwarzenegger, antigos, Predador, sabe aquelas letras aliens daquela época? Sim. Era por ali. Moderna ali, que é Isso, a letra até humana, só que parece que é descaracterizada, Isso. né? Descaracterizada. Aham. Tem uns tatuadores até aqui em Santa Catarina, que um dia desse eu me deparei algumas tatuagens com aquela letra, até me impactou, assim. Eu vi esse tipo de coisa há muito tempo atrás. E isso ocorreu durante muito tempo. Então, passou, aí há uns anos atrás eu lembrei disso e fui conversar com a minha mãe, né? Falei, mãe, é o seguinte, você lembra desse fato? Ela falou, não, Rodrigo, realmente tu falava bastante sobre isso. Só que eu não queria estimular e depois caiu no esquecimento do dia a dia, do cotidiano, e passou. E eu nunca cheguei num consenso, entender, e até hoje, tá, Cleiton? Não sei o que era, eu não sei se a gente no sono pode entrar num universo paralelo, não sei, pegar alguma comunicação, ou alien ou não sei. E eu voltei a pensar nisso depois que eu vi esse relato dessa pessoa, que depois virou meu amigo, num relato dele no Facebook muito parecido com esse. Entendeu? Foi assim uma experiência bem diferente, transcendental que eu tive, mas eu não cheguei a uma conclusão quanto a ela. Você traçando isso, que nem a gente falou no episódio passado do podcast, que ainda não foi pro ar, porque a gente tá gravando esse na mesma semana, então não deu tempo de publicar. Mas a gente estava comentando também sobre esse assunto, que a gente sempre quando envolve o sono, né, quando a gente tá para dormir, a gente sempre tem que partir da premissa que é a tua mente te pregando uma peça. Aí quando você encontra um cara que teve a mesma experiência que você nunca viu na vida, né, nem sabia que existia outra pessoa com a mesma experiência, aí da gente relacionar com o filme, por exemplo, Matrix, né? Naquela hora que o cara tá jogando a programação ali. Perfeito, é isso mesmo. Jogando a programação que ainda não tá vivendo o jogo, o programa que é a nossa vida, né? Que é o SimCity, né? Que a gente vive. Exatamente. Imagina se um dia a gente descobrir que é isso. Imagina você, por exemplo, em algum lugar do universo você está lá, você entra numa máquina igual entra o pessoal do filme dos azulzinhos lá, o Avatar. Você entra numa máquina lá para viver a sua vida em outro planeta, com o avatar da Terra. Então você aqui, esse Rodrigo, é seu avatar na Terra, mas talvez você enxergue a programação na hora de descansar, na hora que você... Eu tô falando, gente, porque esse episódio aqui é livre, tá? Eu tô falando Sim. algo que pra gente explorar, pra gente pensar fora da caixa mesmo. Pô, Cleiton, independente depois eu da gostaria loucura. de fazer uma referência sobre o que você falou de sono aí. Isso, mas se você parar pra pensar, quando a gente tem que partir da premissa isso, né? Eu sonhei que tava sendo abduzido, mas será que era um sonho? Porque era muito real. Tá, mas eu acordei normal. Não tinha nada. Então beleza, você sonhou, cara. Não, mas acordei com um tijolo no meu cotovelo esquerdo. Porra, peraí, velho, tem Sim. uma coisa errada. Então eu Cleiton, acho que é por aí. Fala. Falando no sonho, eu sei que o outro colega vai colocar também uma pontuação, mas o livro Os Observadores, inclusive da Beth Anderson, que eu já falei aqui no começo do programa de hoje do podcast,
os casos dela não tinham nada a ver com letra alien. Ela tinha muitos sonhos estranhos, e até ela chegar para fazer uma regressão e a coisa ficar crítica, isso lá em 1960, né, muito tempo atrás, estavam todos lá no inconsciente dela, essas experiências, entendeu? Então às vezes está lá escondido na cortina do inconsciente muita coisa que eles também conseguem apagar, né, cara? É uma coisa meio complicada, né? Sim, sim. O que você ia falar, Punga? Qual foi o exemplo que você deu aí sobre a questão do sono? Você pode repetir? Vixe, eu dei alguns, hein? Eu falei do Matrix. Não, Que a mente do Avatar engana. que você falou. Do Avatar, que Hollywood, na realidade, Hollywood ele fala que o ser humano quer ir para outro planeta, explorar outro planeta, e nesse planeta a gente não tem condição de viver com o nosso corpo físico lá, mas a gente tem que criar um avatar deles e viver lá com a estatura deles, com o oxigênio, ou seja, outro gás que eles respiram lá, viver aquilo que eles vivem. Só que na realidade, Hollywood quer mostrar pra gente, na minha opinião, que é o contrário, que na realidade quando a gente deixa o nosso corpo, a gente vai descansar, é como se a gente estivesse saindo da máquina. Então, para quem assistiu o Avatar, quando o cara lá, que inclusive é um paralítico, né, ele não tem o movimento das pernas, ele vive o avatar dele no planeta onde eles estão lá, que agora me esqueci o nome. Ele vive normalmente, com o movimento das pernas. Então, às vezes, são os seres, os espíritos de luz, ou seja, o que for que nos controla aqui nesse corpo. Eu acho que é esse paralelo que o James Cameron tentou passar pra gente. Não sei se tem a ver com o que você vai falar, Punga. Não, sim, tem sim. Eu só queria deixar uma visão aqui, só um ponto de vista sobre isso. Existe um livro chamado Alien Interview, da Matilda McDonnell, ou então McElroy, você vai achar esses dois nomes aí pela internet. Você tem vídeo disso, mas você tem um livro que você pode comprar até na Amazon. Nesse livro, vou fazer um resumo rápido aqui, é uma enfermeira que de certa forma teve um contato com uma entidade que foi resgatada de um acidente, né? Esse livro ele foi publicado como se fosse uma ficção, mas na capa dele ele já explica, né, que só pode ser publicado assim porque as provas foram queimadas, etc. Mas se você for ler o livro, você vai ver que, se for uma ficção, é a senhora ficção do século. E uma dessas partes vai dizer que justamente a entidade que se encontra ali, aquele corpo, é só um corpo como se fosse um corpo do Avatar. A consciência dela é projetada direto ali para ela poder transitar pelos orbes que ela visita. Porque, vamos imaginar aqui, você está aqui na Terra, você quer conhecer um outro planeta, as condições de temperatura, pressão e o ar que tem lá não podem não ser propícias para o seu corpo, né? Então, se você mandar um corpo, digamos assim, artificial, onde você possa projetar a sua consciência em teoria, você pode ir para onde você quiser, sem contar que se você conseguisse romper essas grandes distâncias entre os planetas, né, a gente sabe que existem vários riscos por aí de supernovas, colisões com outros asteroides, radiação no espaço. Tudo isso faz mal para os nossos corpos. Então, um corpo artificial não teria um problema estar sujeito sobre essas condições, né? Então, se você conseguisse projetar essa consciência num corpo que estivesse viajando e chegando num outro orbe, faz muito mais sentido do que você mandar o seu próprio corpo, né? Sim, sim. É aí que eu entro com aquela ideia que a diferença entre ufologia e espiritualidade é só a questão do conhecimento da técnica que aborda aquela coisa que para você é desconhecida. Quem sabe que no futuro você consiga projetar essa consciência? Não sei. Sim. Tá, talvez por isso que Hollywood insista tanto em dizer que em filmes, né, de robô, de não sei o que, né, talvez seja um paralelo com a raça humana, que na realidade nós somos robôs biológicos. Fala, Riba. Isso que ele falou aí me fez lembrar uma coisa que alguém aqui comentou também, que eu não sei qual dos três que comentaram, que deu um exemplo do telefone. Foi eu mesmo.
Então, hoje eu não duvido, isso que você falou de se projetar na consciência no futuro, hoje eu não duvido mais de nada. Porque há pouco tempo atrás, né, ali no começo dos anos 80, 81, 82, eu morava no interior, aí eu ficava pensando assim, cara, será que um dia eu vou conseguir estar aqui no alto da montanha, aqui no sítio aqui do meu avô aqui, e vou estar conseguindo falar com minha mãe que está lá no Rio de Janeiro, com um aparelho na mão, com um telefone. Será que vai existir um telefone assim que eu vou poder falar? Aí eu pensava assim, não, isso é impossível, ninguém nunca vai conseguir inventar. O máximo que eles conseguiram inventar é o avião, não vai conseguir fazer mais do que isso não. Isso há pouco tempo. Aí de repente apareceu o celular que a gente consegue falar do outro lado do mundo e que aí me quebrou tudo. Hoje eu fico pensando, meu Deus, aquilo que eu pensava lá que seria mas impossível. Isso tem um nome, Ribá. Ah. Isso aí chama visualizadores remotos. Isso. Aí o que eu pensava que seria impossível no passado e hoje é possível, hoje eu já fico assim com uma interrogação. Ele acabou de falar, será que é possível a nossa consciência transportar alguma coisa assim que ele falou? Eu fico assim, hoje eu já fico assim, eu prefiro falar, não, isso nunca vai acontecer, isso é impossível. Eu prefiro não falar mais isso, porque de repente isso pode acontecer, sabe? Você tem relato disso aí antigamente pelos russos, né? Eles faziam espionagem. Aí não, isso tem em tudo. Isso aí tem pelos americanos, é usado em guerra, é usado por cara investigar a Exatamente. Lua, é usado, por exemplo, testes que os caras fazem, tipo, pega lá 3 visualizadores remotos que tem o dom disso aí, né? Normalmente são pessoas que têm a mesma característica, ligada à arte, ligada à música, ligada à pintura, que tem assim talvez a sensibilidade maior, entendeu? E fizeram um teste lá, colocaram 3 pessoas diferentes que não se conheciam em salas diferentes, tal, e começaram a passar para eles a latitude e a longitude. Falou, a latitude e a longitude, e agora, olha, eu tô olhando pro céu na latitude e longitude. E foi dando certinho, cara, e elas desenharam a mesma coisa. Então, quer dizer, elas não viam perfeitamente, mas elas estavam visualizando algo, é como se estivesse visualizando o futuro ou algum lugar que elas não estavam. O que você ia acrescentar, Punga? No anedotário aí da guerra antiga aí, na Guerra Fria principalmente, a Rússia, se dizia que se utilizavam desses médiums, né, que tinham essas capacidades extrasensoriais para fazer essa espionagem, né? E justamente isso que a gente está dizendo aqui na espiritualidade a gente conhece como projeção astral, né? Que é um braço de uma coisa chamada conscienciologia. Era só isso que eu queria adicionar. Ah, legal. Ô Marcelo, você acha o que de tudo isso aí? Você acha que esse papo que a gente tá falando aqui pega os ganchos aí do Avatar, dessa ligação que o Rodrigo falou do filme que ele via as letras passando ali, tem a ver com Matrix? Qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Fica no ar a questão, porque assim, muito do que a gente vive hoje, às vezes a gente tem aquela sensação de que já viveu. É como se fosse um déjà vu, né? Que chama déjà vu. Sim. Então, eu não duvido que isso aí no futuro possa acontecer. Como o Riba ficou imaginando lá como é que seria daqui a alguns anos, né? Se poderia haver um equipamento que pudesse falar com a mãe dele à distância. Hoje eu já me pergunto se não vai daqui a alguns anos um equipamento que você vai ver a pessoa na sua frente, né? Sim, que faça, por exemplo, você ser escaneado aqui e colocado em outro lugar, seja onde for, né? Que que talvez é a tecnologia. Holograma, né? Que talvez é a tecnologia que os caras usam. Às vezes, a tecnologia de se teletransportar, né? Ou por portais, ou por seja lá qual tecnologia for, né? Eu tenho certeza que muitas dessas tecnologias, a gente nunca pode esquecer que muitas dessas tecnologias que hoje damos o crédito para seres fora do planeta, que essa tecnologia, muitas delas, o Nikola Tesla,
ele trouxe. E na morte dele, o governo dos Estados Unidos foi lá correndo e pegou os cadernos do Tesla e pode estar usando, seja o governo dos Estados Unidos, o governo russo, o governo dos países maiores aí, né? Os mais tecnológicos. E pode sim ser pessoa do planeta Terra, né? Ou não. Ou que nem eu falei, né? É a curiosidade que vai nos mover, né? Seja qual for, e se for os 20 anos aí que a NASA tá falando, 20 anos passa num instante, né? Com certeza a gente vai estar sabendo muito antes disso. Podcast Brasil UFO. Aqui eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui com a gente no podcast. Eu acho que foi um papo assim bem legal. Agradecer a audiência, a paciência, agradecer as mensagens que vocês sempre assim nos ajudam ali no conteúdo do site, conteúdo de informação, conteúdo ali da discussão ali, né? Gostaria de mandar um abraço pro Israel, que é de Belém do Pará. Ele está com a gente hoje aqui. Ele não pôde estar porque ele falou que ele deu positivo para Covid, ele não estava se sentindo tão bem, porém está estável, né? Mas aí fica para uma próxima oportunidade, então fica aqui o meu abraço, o nosso abraço aqui para o Israel, lá de Belém do Pará. Então é o seguinte, vamos começar aqui as despedidas aqui. Vamos começar com o Marcelo aí. Marcelo, obrigado, viu, pela sua presença, obrigado pela sua paciência aí, eu espero você numa próxima oportunidade. Que agradeço a oportunidade de estar com pessoas tão seletas. Foi muito bom, foi muito proveitoso. Sempre está adquirindo conhecimento com pessoas que têm um assunto, dominam, têm conteúdo. Com certeza todos nós temos que aprender muito mais um com os outros, porque assim somos, né? Assim somos ligados, e não é à toa que a gente tá junto hoje aqui. E separa pra gente aí umas histórias aí da sua região, que com certeza você é um representante muito importante aí, porque é uma região que com certeza tem história. Sempre que aparecer novidades aqui, Brasil UFO será o primeiro a saber. Tamo junto. Ô Rodrigo, obrigado aí, viu, pela sua disponibilidade. Então, fala pra gente, você também separa algumas histórias que você tiver aí, seus estudos aí, manda pra gente que a gente publica com o maior prazer. Obrigado pela presença, Rodrigo. Sim, agradeço muito a oportunidade, eu acho um bate-papo muito legal aí ouvir os colegas ouvintes aí do Brasil UFO pelo Brasil, né? E eu deixo só um gancho, cara, que eu gosto muito de histórias de abdução, assim, quando tem um material mais forte, né, de argumentação, de veracidade. E eu até já comentei contigo, eu vou deixar no ar aqui, que eu estou pesquisando sobre o Arthur Berletti, que é aqui de Sarandi, no Rio Grande do Sul, fica mais ou menos 800 quilômetros de Florianópolis, né, que ele tem um grande relato aí da década de 60, cara, de 1958, que ele passou 8 dias no planeta Akak. É uma história a priori bem fantástica, mas eu li o relato dele, é muito consistente, e eu estou pesquisando sobre esse caso antigo, mas muito interessante. Quem sabe aí, na frente a gente conversa mais sobre o que eu consegui levantar. Quando você concluir aí a sua pesquisa, quando você sentir que está do seu agrado, satisfatória, traz aqui, o convite já está feito, tá bom? Fechado, muito obrigado. Valeu. E eu gostaria de agradecer também o Eduardo Punga. Punga, fica à vontade aí para falar, obrigado, né, primeiramente, e fica à vontade aí para falar um pouco sobre o seu canal, sobre os seus contatos aí, pro pessoal que acompanha a gente aqui. Queria agradecer primeiramente a você, Cleiton, pela essa porta aberta, essa oportunidade que você me deu de poder estar conversando aqui com esse pessoal, que foi uma forma de aprender novas coisas hoje. Então eu estou sempre em busca de conhecimento, e são as pessoas que estão sempre fornecendo para mim essas perspectivas novas a respeito da realidade. Então por isso, obrigado a todos. Segundo, agradecer também aos ouvintes que estão aqui tendo essa paciência de ficar me ouvindo tagarelando aqui, né? E explicar que eu tenho um podcast chamado Praxis Transcendental. Você pode procurar em qualquer plataforma, tanto no Instagram, Facebook,
Twitter, pode procurar no Tumblr e também no YouTube. Você procura Praxis Transcendental, é o meu podcast que eu falo sobre esses assuntos de ufologia e espiritualidade. Eu também estou fazendo agora um canal no YouTube que eu estou querendo direcionar mais para vídeos também, e lá eu boto os relatos, que são os relatos transcendentais, são relatos referentes à ufologia e referentes à espiritualidade. Então também pode dar uma checadinha lá. E se quiser mandar um relato, você pode procurar nosso canal do Telegram, que está lá no nosso Instagram, vai na bio do Instagram, procura lá. Tem lá o nosso Flow, procura que tem o convite direto para entrar no nosso canal do Telegram. E lá você consegue falar comigo. Ou pode mandar também pro meu Gmail, que é praxistranscendental@gmail.com. A gente se fala por lá. Obrigado a todos, um forte abraço. Valeu! E Riba, o que você achou do nosso bate-papo com os nossos amigos? Bom, a princípio o Cleito falou assim, Riba, vou trazer um pessoal aí, uns convidados e tal. Aí eu fiquei assim, Cleito, acho que eu não vou não sei o quê, fiquei meio com o pé atrás. Aí ele falou, não, cara, vamos, a gente tem que trazer uns convidados aí, não sei o quê. Eu falei, então vamos lá. Aí cheguei agora à noite, aí entrei de última hora, sem saber quem ia participar nem nada, mas eu percebi que o Marcelo aí do Rio Grande do Norte, o Punga da Ilha do Governador e o Rodrigo aí de Florianópolis, são pessoas que trouxeram coisas bacanas, palavras legais, experiências que despertou aí muita gente. Então eu queria agradecer pela tua ideia, Cleito, que deu certo, e agradecer aos nossos convidados aí por terem participado aí com a gente. Foi uma honra, e eu quero aproveitar e convidar todo mundo que estiver assistindo aí, que quarta-feira agora, nessa próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, eu vou estar aí numa live contando alguns casos ufológicos no canal do nosso amigo Carlos Moreira. Teve aqui semana passada, Cleito. O canal dele é no YouTube, o nome do canal é Máquina de Mistérios. Então, quarta-feira, 8 da noite, no canal Máquina de Mistério, eu vou estar lá por lá, contando alguns casos ufológicos. Então é isso, muito obrigado, tá? É uma honra aí para todo mundo. Valeu. E eu gostaria de convidar os ouvintes também, que vocês também podem estar aqui com a gente. Você viu que o nosso público é bem selecionado, né? Então são pessoas que gostam do assunto, então fica muito fácil a nossa conversa. Eu agradeço imensamente a participação e a disponibilidade de estarem aqui com a gente. Tá bom? Convidados então, de alto nível, desculpa, Cleito. De alto nível. Então, se você também quiser participar aqui com a gente, entre em contato pelas plataformas aí que eu falei, que a gente vai conversando e pelo menos aí uma vez por mês a gente traz os ouvintes para bater o papo aqui. Inclusive, vocês estão convidados mais uma vez aí, tá bom? A gente vai alinhando durante as semanas aí com o maior prazer, tá bom? Muito obrigado aos ouvintes. Lembrando que o canal Brasil UFO está disponível no Instagram, no Twitter, no Facebook e agora também, além das plataformas de áudio, no nosso site, o podcast também é disponível para você no nosso Instagram, tá bom? Valeu, pessoal, pela atenção, pelo carinho, principalmente pelas mensagens de apoio, né? Dizendo que gostam do nosso canal, que a gente faz isso com o maior prazer, com o maior esmero, com o maior esforço, pensando apenas em trazer a verdade e nada mais, tá bom? Nunca deixem de acreditar no que seu coração lhe diz, saiba sempre que a verdade prevalecerá no final, demore o tempo que for, tá bom? Falou, pessoal, um forte abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau! Podcast Brasil UFO.